conversa com a doutora Mariana Moreto, pediatra. Inclusive, quem veio fazer companhia são as duas pacientes dela, que estão com ela desde a UTI. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Prazer estar aqui. Seja bem-vinda ao Muito programa. obrigada. E para falar sobre essas babies, né? Sim, minhas pacientes, desde que nasceram. É né? isso aí. Doutora, a gente falou muito sobre vacina no consultório. A Rafinha e a Manu, elas têm aí seguido rigorosamente as suas orientações. E a gente está falando muito sobre a vacina hoje em dia. Então, antes de entrar no fato polêmico, vamos começar falando sobre por que o bebê deve tomar vacina e a partir de que momento, logo após o nascimento. Sim, a vacinação infantil é muito importante porque você pode prevenir, evitar e até erradicar doenças graves. E toda criança deve ter o seu calendário vacinal atualizado, tá? Acompanhado pelo pediatra, que vai orientar a cada mês as vacinas, o calendário completo. E a vacinação já começa no período neonatal, já na maternidade. As crianças recebem a primeira dose da vacina de hepatite B e a vacina da BCG, que é contra a tuberculose, que é uma doença endêmica muito importante aqui no nosso país. Doutora, o que acontece? As primeiras vacinas são na coxa. Sim, né? sim. Sempre são na coxa, porque às vezes os pais ficam com dó, aí acabam não seguindo o calendário corretamente. Tem que ser na coxa nos primeiros momentos, porque dói. Dói sim. o pai e a mãe. Por que é feita na coxa? Porque você tem que fazer ela intramuscular. Tá. Algumas são intramuscular, algumas são subcutâneas. Mas a recomendação é que seja feito no vasto lateral da coxa, que é onde tem mais musculatura e uma melhor absorção das vacinas. E uma pergunta que não quer calar, a vacina que a gente toma numa rede particular é a mesma da rede pública? Porque às vezes as pessoas ficam com esse, eu diria, preconceito, né? De, ai meu Deus, Sim, não é a mesma ou não é tão eficaz. Muitas vacinas são iguais e algumas têm diferença sim, mas a gente tem um programa de vacinação na rede pública muito completo, tá? Quem não tem condições, quem não conseguir optar pelo particular, estará sim coberto com uma boa cobertura vacinal, desde que esteja atualizado, né? Com as doses certas, com o esquema completo. Mas existem algumas vacinas que ainda não tem na rede pública, como por exemplo as da meningite. E aí os pais têm que procurar realmente Sim, aí assim, para você completar a cobertura, você teria que procurar a rede privada. Tá. Mas ainda temos um tempo de evolução que acreditamos que isso também possa mudar. E por que tem esses intervalos entre as vacinas? Existe uma recomendação de um intervalo mínimo entre as vacinas, que é o tempo que o organismo precisa para desenvolver a resposta imunológica, tá? E você deve respeitar os intervalos, evitar atrasos longos entre as doses e manter o calendário sempre completo. Às vezes é necessário antecipar um pouco por conta de viagens ou doenças, mas desde que seja sempre acompanhado pelo profissional. Doutora, o que fazer quando perde a carteirinha ou quando os pais não se lembram da última vacinação? Os pais devem procurar o pediatra e deve sim ser refeitas essas vacinas, reaplicadas. Refeitas? Porque você não pode ter dúvida se a criança tomou ou não. Você tem que ter um esquema vacinal completo. Então, os pais podem procurar ou o posto de saúde, onde as vacinas foram feitas, ou as clínicas de vacinação e resgatar os comprovantes vacinais. Caso não consiga, a recomendação é ser refeitas todas essas vacinas e manter o esquema vacinal completo da criança. Até que idade a vacina ela tem essa sequência, né? Até 1 ano, depois tem pausas maiores? Sim, nos primeiros 2 anos de vida, as crianças tomam cerca de 25 vacinas. É um esquema bem importante e principalmente no primeiro ano, né? A gente tem um calendário bem extenso. No segundo ano também, e a partir daí é um pouco mais, um espaço um pouco maior entre vacinas, né? Bom, a Rafinha foi mamar, ela já estava ficando irritadinha porque chegou a hora do mamar, não tem conversa, né, doutora? Tem que dar um tempinho para ela, né? É isso aí. Doutora, agora nós vamos falar de um tema que divide opiniões nas redes sociais, na internet, em tudo quanto é lugar e até nas rodas sociais com as mamães, com os amigos.
a vacinação do Covid-19 em crianças. Eu sempre falo que aqui o programa traz especialistas, todos renomados, todos com seriedade, com ética, sabendo exatamente a informação que está levando para você em casa. Por isso, eu não recomendo que vocês procurem sites de pesquisa para terem orientação sobre saúde, porque nada substitui o ato médico. Então, opinião de uma especialista em pediatria, qual é a sua opinião, doutora? Sim, devemos sim vacinar as crianças. O cenário da pandemia hoje em dia mudou muito em relação à fase inicial. Essa nova variante é uma variante muito mais transmissível e vemos que os casos têm sido menos graves, potencial de letalidade menor, mas isso se deve também ao avanço da vacinação nos adultos e nos idosos. E qual é a população agora mais suscetível? As crianças. As crianças e os não vacinados. Eu quero aproveitar esse gancho e você que trabalha em UTI neonatal, eu vejo pessoas falando assim, mas não tem criança internada? Responde essa pergunta, doutora. Sim, temos sim. Teve um aumento importante nos índices de internações hospitalares das crianças. Acho que até antes, no começo, até tínhamos menosprezado um pouco, né, o impacto dessa doença. Tivemos 2.500 vítimas. Isso não é pouco, né? É uma doença que sim tem um impacto na população infantil. Papai me pergunta? Doutora, aproveitando a sua resposta e a sua opinião, e a volta às escolas? Porque a gente está vendo que, infelizmente, a vacinação das crianças não estão sendo tão efetivas. Sim, ainda E a volta das crianças não é um perigo para a contaminação, já que a Omicron é uma variante muito mais contagiosa? Sim, se a gente pensar, elas estarão mais expostas, né? Então, por isso é importante que elas sejam vacinadas. Só que uma criança sem escola, isso é inadmissível, né? O impacto que isso causa, tanto psicossocial como até físico, de saúde mesmo, né? Ou seja, saúde tem da que criança, voltar, sim, mas tomar elas as medidas de precisam ir para a precaução. escola. Isso foi um fato muito impactante para as crianças. E o que tem que fazer? Manter os protocolos de segurança, as famílias terem conscientização de evitar mandar as crianças doentes para a escola e a gente avançar o máximo possível na vacinação dessa população. Bom, existe um risco de efeito colateral grave nessas vacinas? Essas vacinas, toda vacina passa por várias fases de estudo e até serem liberadas pelos órgãos reguladores. Aqui no Brasil, a Anvisa, um órgão muito sério, muito competente. Sim. Viu-se que o índice de efeitos adversos graves nas crianças pela vacina da Covid foi muito baixo, tá? Então, o risco da doença é muito maior. Para você ter ideia, cerca de 30 vezes mais risco de uma criança ter uma miocardite viral do que uma miocardite pela vacina, por exemplo. Então, assim, sempre a gente tem que ter mais medo, mais receio do efeito da doença do que de um medicamento, né? Doutora, com segurança. Uma criança que, por exemplo, a gente infelizmente vê a imprudência, a irresponsabilidade de muitos pais, e eu vou dizer mais ainda, de pais muito jovens também, que não têm orientação, que acabam deixando de lado esse fato muito importante que é a vacinação. Uma criança sem vacina, a gente pode pensar em uma criança, um adolescente, um adulto doente? Com certeza, com certeza. Doenças como sarampo, por exemplo. Sarampo é letal, né? A gente teve aí uma onda de antivacinas e teve um retorno dos casos de sarampo. O sarampo estava erradicado, né? Sim. Então, é uma doença que voltou. Então, sim, muitas doenças, paralisia infantil, né? Difteria, são doenças sérias. E tudo que isso é podem, evitado nesses protocolos? podem ser evitadas, desde que estejam com o esquema vacinal completo, né? Então, isso é muito importante. Sempre garantir todas as doses, o esquema completo, checar com o seu médico, com o seu pediatra, para garantir essa proteção. Criança saiu do hospital a partir de que momento já começou a vacinação? A partir do nascimento, depois disso, acompanhar com o pediatra. A partir do 2º mês, já começa um esquema aí mensal até 1 ano de vida, praticamente. Manuela, você gosta de tomar vacina? Filha? Não, Falou que não. Olha, ela estava quietinha, Não. ela já respondeu, não gostou.
Doutora, muito feliz com a sua participação, muito Também feliz de você agradeço. cuidar tão bem da Rafa e da Manu. Eu que Nós agradeço. que tivemos viu? aí uma história de milagre, como a gente sempre fala, a doutora já se emocionou várias vezes quando ela viu as nossa, crianças verdade. e a gente lá no hospital, porque todos ficamos na UTI, eu, Tarcísio, Manuela, Rafaela. Então, ela sempre se emocionou muito e cuida das nossas filhas com todo amor e carinho. Obrigada. Eu que Aqui, agradeço, tô te Duda. agradecendo para todo mundo acompanhar e ver o quanto você é importante na nossa vida. Muito obrigada, viu? Eu sinto muito lisonjeada de fazer parte dessa história tão bonita e tão importante aí na minha carreira como profissional Ela também. falou que ela rezou Obrigado, tanto por obrigado. nós. Rezamos, todos rezamos muito. Obrigada, doutora. Viu? Seja sempre bem-vinda ao Saúde de Você. Muito E a obrigada. gente volta falando aí sobre muito mais informações de saúde infantil, de bebês, de Com crianças, certeza. que os pais precisam. Sim, E com até certeza. nessa fase de pandemia, né, que as crianças Uhum. ficaram tudo dentro de casa, então a gente vai falar com vocês sobre saúde do bebê e da criança. Te espero no próximo programa. Muito obrigada, Duda. É isso aí, de volta pro estúdio.